Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós iremos falar aí sobre o que foi a partida de Coritiba e Santos no Couto Pereira. O Santos que saiu derrotado por 1-0, mas poderia ter sido pior. Se não fosse pela atuação fantástica do nosso goleiro João Paulo, o Santos poderia ter saído de Curitiba já moralmente eliminado. Vamos falar aí desse confronto, mas antes de qualquer coisa, como de costume, vou pedir para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para não perder nenhum vídeo falando do nosso peixão. Agora bora pro vídeo, bora falar do que interessa. Vamos falar aí, vamos fazer esse pós-jogo de Curitiba 1, Santos 0. A começar aí as análises, eu quero começar pela escalação do Santos, que no meu ponto de vista foi uma escalação errada. Ah, Rafaela, por que errada? Eu não entendi o Fabian Bustos entrar com o Ricardo Goulart e com o Angulo no mesmo time. Ah, mas o Rafa, eles vão fazer funções diferentes. Eles fizeram funções diferentes. Mas assim, Ricardo Goulart e Angulo tem uma característica daquele jogador mais paradão, mais pesadão. Não estou dizendo pesado em quilogramas, tá, pessoal? Mas em características. Então, se a gente pediu um Santos com mobilidade, com verticalidade, igual foi no domingo, não é com Ricardo Goulart e Angulo que nós teríamos isso dentro de campo nesse jogo. E não foi o que ocorreu de fato. O Santos fez um primeiro tempo horrível, que se não fosse por João Paulo, o Coritiba teria goleado o Santos. Mas assim, para mim o Bustos errou demais, né? E para mim Maranhão titular nesse time é inexplicável. Maranhão não pode ser titular do Santos Futebol Clube. Eu pedi o Sandri no time, mas o Sandri também não fez uma partida boa, como todos os jogadores de defesa do Santos não foram bem, com exceção do nosso goleiro milagreiro João Paulo. Dito isso, para mim, quem salvou aí dessa partida foi João Paulo e o Ângelo, que ainda tentou alguma coisa, né? Mas o Ângelo sozinho, gente. Não, eu já falei sobre isso. Precisa chegar pessoas, se movimentar, atletas para jogar com o Ângelo. Mas o Santos foi amassado no primeiro tempo pelo Coritiba. Por que fazer um jogo tão diferente do que foi feito na Vila Belmiro no domingo contra o mesmo Coritiba? O Santos poderia ter mantido o time, o Bustos poderia ter mantido o time de domingo, que deu certo, porque o Santos não pode, sempre que for jogar fora de casa, jogar para não perder. O Santos é muito grande para isso. E hoje sim vai uma crítica mais forte ao Fabian Bustos, porque além de ter escalado errado, na minha opinião, já vou pedir para vocês deixar nos comentários a opinião de vocês também, se vocês acham que o Bustos escalou o time errado. Outro erro dele foi não ter voltado para o segundo tempo já com modificações. Ele esperou demais para modificar o Santos. Ele tinha que ter voltado para o segundo tempo já com o Fernandes no lugar do Maranhão, com o Zanocelo, ou com o Marcos Leonardo, tirado o Ricardo Goulart, tirado o Angulo. Então, não gostei das escolhas do Bustos, não gostei das trocas também, deixou o Maranhão, tirou o Sandri primeiro, para depois tirar o Maranhão. Para mim, é inexplicável ter o Maranhão no time titular, inexplicável ele ter sido substituído ainda depois do Sandri. Até foi falado isso na transmissão, né? Mas assim, eu acho que esse jogo não apresenta nada para o Santos, a não ser mais uma frustração e decepção pro torcedor. No segundo tempo, o Coritiba não quis jogar mais bola, deu a bola para o Santos, porque se quisesse pressionar
em aumentar o placar, eu acredito que eles iam conseguir, porque o Santos foi muito frágil defensivamente. O Santos ali no primeiro tempo, com os dois volantes, com Maranhão e Sandri, não marcaram absolutamente ninguém. Assim como o Madison não marcou absolutamente ninguém em diversos momentos, o próprio Lucas Pires, nossa dupla de zaga ontem, para mim, só se salvaram 2 atletas, como eu disse anteriormente, João Paulo e Ângelo. E sobre o segundo tempo, não teve jogo, né? Um jogo picotado pela fraca arbitragem. O Santos não conseguiu criar ali, criou com o Ângelo no começo da segunda etapa, algumas oportunidades de jogadas que ele fez, mas assim, nada além disso. O Ricardo Goulart consegue ser efetivo somente em cabeçadas, porque parece que no momento, tá, gente? Hoje, o retrato que a gente tem do Ricardo Goulart, que ele é um jogador útil nas bolas aéreas ofensivas, porque o Goulart não tem criado nenhum outro tipo de lance para o Santos. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque o Goulart é nosso camisa 10, o Goulart é a contratação bombástica do Santos para 2022. Então precisa evoluir, tá? Não só ele, mas o time do Santos precisa evoluir e o técnico Bustos precisa parar de repetir aí os erros que vem cometendo. Como, por exemplo, Maranhão no time titular. Ou como, por exemplo, sempre que o Santos jogar fora de casa, adotar essa postura super conservadora que obviamente não deu certo no jogo, né? Porque o Santos foi amassado pelo Coritiba. Eu quero ouvir a opinião de todos os torcedores aqui nos comentários a respeito dessa partida. Se vocês têm essa mesma visão que eu tive do jogo. Porque foi um péssimo jogo do Santos Futebol Clube, uma péssima exibição. E agora, falando de um assunto à parte, um assunto que vem sendo corriqueiro e até chato porque é repetitivo, o Santos foi prejudicado mais uma vez por um pênalti não assinalado. São jogos seguidos isso acontecendo com o Santos. E assim, eu não sei o que pode ser feito. Eu acho que a diretoria tem que ir à CBF, a diretoria tem que fazer uma pressão. Porque o Santos não pode ser prejudicado por jogos e jogos e jogos seguidos pela arbitragem brasileira. É pênalti dado contra o Santos que é absurdo. É pênalti a favor do Santos que a arbitragem não assinala e o árbitro de vídeo também não questiona. Então, assim, a gente precisa ter atenção a isso porque vai prejudicar o Santos no Campeonato Brasileiro. Já prejudicou, porque teve o pênalti contra o Fluminense, que o Santos poderia ter feito o gol no pênalti, ter tido 3 pontos, estar com 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho chato ficar falando disso, eu não gosto de ficar falando de arbitragem, ainda mais depois de uma exibição péssima do Santos, como foi a exibição de hoje contra o Coritiba. Então, assim, parece que nós estamos procurando muletas, né, para justificar um resultado. Mas reclamamos no domingo quando o Santos venceu e estamos reclamando hoje com uma derrota do Peixe. Mas, assim, arbitragem à parte, o Santos precisa evoluir. O técnico Bustos precisa fazer uma reflexão a respeito de algumas convicções dele. Dito isso, estamos vivos para o confronto da volta, porque 1-0 o Santos pode reverter, mas vai ter que ter uma postura completamente diferente do que teve no jogo de hoje em Curitiba. Então, pessoal, eu agradeço a todos, peço para você que assistiu o vídeo até agora, deixe seu like para ajudar o canal, para a gente continuar trazendo conteúdos. Mas qualquer novidade, qualquer notícia, como sempre, eu volto aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!